todos, muito boa noite. Aqui estamos com Henrique Medina Carreira e hoje temos como convidado especial do Olhos nos Olhos o professor António Câmara, presidente da iDreams, uma pessoa que nos habituamos a ver nos últimos anos, nomeadamente na televisão. Professor António Câmara, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Uma pessoa que nos habituamos a ver, dizia eu, sempre muito envolvido, muito implicado nas questões relacionadas com a economia e o conhecimento. Doutor Medina, que é o tema do nosso programa de hoje. Porquê este tema? Este é um tema, a economia do conhecimento é, digamos, o núcleo central da nossa conversa, no sentido de perceber que importância tem no nosso país, que futuro poderá eventualmente ter, as ligações da universidade com a economia e as condições do investimento em Portugal. Portanto, são matérias de grande atualidade e de grande importância, sobretudo com a intervenção do professor Câmara. Mas o Dr. Medina Carreira, nestes programas, tem manifestado por vezes alguma reserva em relação à economia do conhecimento. Não tenho reserva. O que eu tenho uma dúvida, provavelmente será esclarecida hoje, é que há pessoas que falam da economia do conhecimento como sendo a salvação nacional. E eu acho que não é salvação nenhuma, porque nós temos 800 ou 900 mil desempregados que não têm condições para entrar nos circuitos da economia do conhecimento. E esse é o grande problema social do país. Agora, isso não significa que não seja altamente entusiasmante o desenvolvimento da economia do conhecimento. Agora, temos condições, em que medida é que isto pode ir adiante, é isso que vamos aprender. Essa é uma questão interessante, professor António Câmara. Até que ponto esta geração de jovens que temos estado a formar, nomeadamente nos últimos anos, e que não têm trabalho em Portugal e estão obrigados a emigrar, têm espaço na nossa economia do conhecimento, ou a nossa economia do conhecimento não é assim tão vasta que possa fixar esse talento? Bem, nós não podemos olhar para a economia do conhecimento como algo estático e em que há pessoas que estão à espera de entrar nela pela via do emprego. Eu acho que nós temos que olhar noutra perspectiva. Temos a olhar para os melhores exemplos mundiais em que é ao contrário. São as pessoas com o conhecimento que vão criar as empresas e, portanto, os empregos para elas próprias e para outros. E tomando-se logo à partida o problema do emprego, no estado da Washington, a Microsoft gera praticamente 1,5 vezes o número de empregos numa indústria tradicional como a Boeing. E, portanto, não é tão claro que a economia do conhecimento não gera os empregos necessários para o país. Não neste momento, mas seguramente no futuro. Mas aqui em Portugal, doutor Medina, temos ideia que estas empresas empregam pouca gente, não é? Ainda tem. Agora, que potencialidades existem? Esse é o problema. A minha dúvida, como homem da rua que não conhece esta matéria, é que se trata de uma economia que exige avultados capitais. Não é tão claro neste momento. Nós podemos olhar para a economia do conhecimento. E mão de obra, chamemos-lhe assim, altamente qualificada, que provavelmente teremos. Faltará mais dinheiro do que gente. Não, o que se passa é o seguinte. Tem havido uma evolução muito rápida no que se chama a economia do conhecimento. Nós podemos olhar para 3 tipos de empresas. Há empresas hoje que só podem ser desenvolvidas com um número muito limitado de pessoas, recombinando tecnologias e criando produtos que vão para o mercado muito rapidamente. Isto está a acontecer e há sistemas de financiamento globais, como por exemplo crowdfunding e todos os outros que já existiam, desde ir para bolsas, business angels, capitais de risco, que num dado momento conseguem levar essas empresas para outro estádio. Há depois outras empresas na economia do conhecimento que são bem mais estruturais e apostam numa mudança, muitas vezes tecnológica profunda, e essas tipicamente vão demorar 5, 6 anos e normalmente exigem investimentos mais avultados. E depois, obviamente, há as apostas estratégicas. E, por exemplo, em Portugal há sempre o tema recorrente do mar, que exigem, essas sim, investimentos consideráveis. Mas há um ponto importante: em todos estes 3 casos é possível ir buscar os investimentos no exterior. Não é fácil, sobretudo com a situação atual do país, mas é possível e há várias empresas que têm conseguido fazê-lo.
Temos ideia de quantas pessoas trabalham na economia do conhecimento em Portugal? Bem, em primeiro lugar, a economia do conhecimento pode ter várias interpretações. Por exemplo, se nós olharmos para uma empresa sofisticada como a Portcel, é uma empresa também baseada no conhecimento. E portanto, e várias outras... As grandes empresas são baseadas no conhecimento. Todas elas, hoje em dia, são baseadas no conhecimento sofisticado. E, portanto, o que eu penso que nós estamos aqui a falar da economia do conhecimento são o conjunto de startups que foi criado na universidade, sobretudo na universidade, nos últimos anos. Claro. Está num sentido estrito. E essas, quantas pessoas se entregam? O programa da Universidade de Texas em Austin com Portugal fez um apanhado de todas as empresas que existem em Portugal. Felizmente esse apanhado foi feito há 3 anos, já está desatualizado. Mas eu diria que há à volta de 150 empresas nessas condições em Portugal. E em termos de empregos é difícil estimar, mas seguramente alguns milhares. Portanto, é óbvio que o ponto de partida ainda é reduzido, mas muitas delas têm um enorme potencial. Doutor Medina, é interessante sabermos o que é que estas empresas na realidade fazem, o que é que elas produzem, como é que se materializa esta ideia da economia do conhecimento, não é? Porque utilizamos e ouvimos muito as expressões de startups, de empresas tecnológicas, pensamos em Silicon Valley, nos Estados Unidos, na Califórnia, ou agora na União Indiana, em Bangalore, mas na realidade do que é que se trata? São coisas que fogem às nossas Mas para os espectadores em casa perceberem, não é? Não, mas eu posso... Há bocadinho estávamos a conversar ali fora com o professor António Câmara e ele falava-me de um avanço que me deixou estupefacto. Há um mecanismo qualquer, não sei como explicar, que você com a mão vai a uma dessas maquinetas ATM, encosta a mão e tira o dinheiro, não precisa de cartão, não precisa de coisa nenhuma. Isto é uma coisa, quer dizer, são coisas que transcendem a nossa imaginação. Onde é que já existem esses ATMs que estão ainda em fase esse é um projeto experimental do Banco Bradesco, a que nós nos associamos no Brasil e em que, de facto, não se utilizam mais cartões de multibanco e há um reconhecimento biométrico das veias da nossa mão e, essencialmente, usamos a nossa mão para fazer as operações que normalmente fazemos nos multibancos. E isso é algo que foi criado pela Fujitsu, a tecnologia de reconhecimento biométrico. Nós integramos o sistema juntamente com outra empresa, a NCR, mas é algo que estamos convictos que vai se expandir a partir do Brasil. O Brasil, nesta altura, nessa área bancária, nós trabalhamos muito com o Banco Bradesco, está de facto à frente. Está a dar cartas. Está completamente, sim. E uma noção que registro já há uma temporada é o caso da Bial. Eu não conheço o Dr. Portela, gostaria de o conhecer. Mas o que registrei é que estiveram durante muitos anos a investir para descobrir aquela molécula lá. Sim. Para o medicamento que acabaram por encontrar ao fim de 10 ou 15 anos. A Bial é uma das empresas farmacêuticas mais ativas em Portugal a esse nível. Isso é que me assusta. Do investimento na ciência. Um investimento enormíssimo durante 10 ou 15 anos, quer dizer, se nós produzirmos uma molécula de 15 em 15 anos... Não, mas eu acho que esse é sempre o meu susto. Eu posso voltar à tipologia. Nós, por exemplo, no grupo de empresas da Y-Dreams, temos sensivelmente aqui em Portugal 4 empresas. 2 delas estão a criar produtos de uma forma muito rápida. Uma em robótica, a outra, curiosamente, na área do mar, onde estamos a desenvolver um veículo, para já um gadget, mas a nossa ambição de criar submarinos que vão a grandes profundidades. Que veículo é esse? Nós, essencialmente, vamos lançar no fundo, nesta altura não podemos chamar barco porque tem uma forma muito hidrodinâmica, mas essencialmente é um veículo controlado pelo nosso telemóvel, que tem uma câmara, em que nós, essencialmente, estamos a ver o que o barco vê, portanto, a nível subaquático, e em que nós vamos vender este veículo com um gadget, em que nós podemos fazer jogos utilizando o que se chama realidade aumentada. No fundo, eu estou a olhar para o mar e vejo monstros ou torpedos e quero-me defender. Então é uma espécie de aplicação? É um brinquedo. No fundo, para já é um brinquedo, mas nós o que estamos a fazer é ensaiar nesse brinquedo a tecnologia necessária para depois ir mais além. Esse brinquedo é muito inspirado num gadget criado por uma empresa francesa, Parrot, que é uns quadricópteros que, aliás, se vendem na FNAC, são controlados também pelo telemóvel
telemóvel e que tem uma câmara e que hoje em dia tem inúmeras utilizações, e nós basicamente estamos a replicar esse modelo, mas para o mar. E os clientes terão empresas de telecomunicações? Não. As massas. Isto é para ser vendido a um preço reduzido, isto é para vender globalmente. Esta empresa, curiosamente, está sediada nos Açores. Porque nós achamos... a minha mãe é açoriana, ou era açoriana, e eu tenho esta visão dos Açores como o futuro Silicon Valley do mar. Fantástico. Simbolicamente um submarino açoriano. Não, essencialmente não. Eu acho que os Açores está no centro da nossa zona económica exclusiva, tem know-how na área do mar, atrai inúmeros estrangeiros, muito curiosos, e depois tem uma diáspora que é muito interessante. Neste momento, do ponto de vista tecnológico, nós ao longo do tempo temos trabalhado com muitos luso-americanos de origem açoriana, na Intel, na Autodesk e muitas outras empresas em grandes universidades como a MIT. Portanto, e dos Açores saíram grandes nomes para a política portuguesa, para a literatura, enfim, muita da intelectualidade do século passado veio dos Açores. No século XIX foi um período áureo com a laranja. Em que países é que realmente, em termos relativos, claro está, esta economia tem vingado e tem peso? Eu acho, Estados Unidos, Alemanha, Japão? Bem, a Alemanha foi precursora ainda no século XIX. Nós hoje olhamos para as empresas alemãs que estão, por exemplo, aqui em Portugal, a Siemens, a Volkswagen, e todas elas foram criadas por gigantes empreendedores que vêm não do século passado, mas quase do final do século XIX. Mas, essencialmente, há 3 grandes exemplos no mundo ligados a universidades que predominam. Há Cambridge, no Reino Unido, e depois nos Estados Unidos, MIT e Stanford. E o caso mais emblemático é o Massachusetts Institute of Technology, porque foi estratégico. O presidente daquela instituição, Carl Compton, em 1947, achou que perante uma economia em crise, a função da universidade era criar novas indústrias. E isso revolucionou completamente a investigação e o ensino e deu resultados extraordinários. Quer dizer, o MIT gerou à volta de mais de 60 prémios Nobel, 4.000 empresas que vendem 1,5 vezes o nosso produto interno bruto e criam 1 milhão de empregos. E esse é o exemplo. E esse exemplo não é tão impossível de replicar assim. Quer dizer, no Japão, na China, na Rússia... Nesta altura, em todos esses países têm estratégias e são estratégias distintas. Eu, curiosamente, nesta altura, nós estamos a acompanhar e provavelmente instalar-nos-emos em Moscou. Moscou tem uma iniciativa estratégica de criar empresas. Hoje, muito software do Apple iPad já é feito na Rússia. E depois tem uma formação que vem de trás de excelente qualidade. Há pouco estava-nos a contar, Dr. Medina, que instalaram aquela aplicação no Museu da Tolerância Judaica de Moscou, não é? Em que é que consiste a aplicação que vocês venderam para lá? Essencialmente, nós estamos a falar de um museu e, portanto, nesse museu temos várias instalações interativas que, no fundo, contam a história do povo judeu na Rússia e, portanto, desde as perseguições até à fase atual de maior tolerância. Mas, essencialmente, são aplicações muito típicas daquilo que nós fazemos. Nós desenvolvemos uma tecnologia que permite interfaces gestuais e permite interfaces gestuais numa base individual, mas também, de alguma forma, uma base coletiva. E essa tecnologia, por exemplo, não na Rússia, mas nos Estados Unidos, tem tido uma enorme difusão nos cinemas. Nós fazemos aqueles jogos interativos antes do filme passar. Por exemplo, teve um enorme sucesso com a Disney, em que as pessoas, essencialmente, manipulavam as patas do Pato Donald com os gestos. E, basicamente, essa tecnologia que usámos no Museu de Moscou, a interface gestual é também aplicada em muitos outros contextos, porque nós, de facto, temos a plataforma base que permite todo esse tipo de aplicações. Uma das grandes questões, Dr. Medina, é tentarmos perceber qual é o peso económico destas empresas tecnológicas na riqueza nacional, não é? No volume das nossas exportações? Neste momento é difícil arriscar em números. O que nós podemos olhar é para o potencial. E em termos do potencial, nós podemos ver o que é que se tem passado em vários países da nossa dimensão. E, por exemplo, a Skype foi criada na Estónia, que é um pequeno país. Na Estónia. A Nokia foi criada na Finlândia. E não há nenhuma razão
para nós não criarmos empresas dessa dimensão. E estamos a falar de empresas que faturam e valem dezenas de milhares de milhões. Não há nenhuma razão. Nós temos o talento e a massa crítica. Eu penso que nós temos, infelizmente, uma falta de autoconfiança generalizada. É algo que eu vejo todos os anos nos meus estudantes. Aliás, muito